Então, voltando aí, estamos agora na aula de História, ok? Onde nós já finalizamos o conteúdo do caderno 2 e agora nós estamos trabalhando os aspectos da paisagem brasileira, né? Já trabalhamos o solo, já trabalhamos a vegetação. Agora nós trabalhamos o clima na aula passada e é exatamente sobre o clima que nós vamos estar falando, né? Aí de novo, para nós explorarmos esse tema, fazer as correções que nós vimos aí, ok? Certinho aí, todo mundo já pegou o seu caderninho para nós fazermos as correções. A Pro já vai compartilhar a tela com vocês, ok? Então, aí está. Vamos lá, lembrando que hoje é dia 10 de julho. Então, olha aí nosso amigo Seu Moreira aparecendo de novo para falar com vocês, certo? Ele aparecendo aí para mandar alguns recados para a turminha. Vamos lá, que a Pro vai compartilhar de novo, que eu vi uma mãozinha levantada. Eu já sei que quando é assim é porque a tela não está aparecendo. Então, vamos lá. Olha aí o nosso amigo Seu Moreira, diretamente do campo para a cidade, ok? Espera aí. Oi, Rafa, pode falar. Não está aparecendo a tela. Ok, estou saindo e voltando aqui. Apareceu agora? Sim. Então, tá bom. Todo mundo com a tela ok? Todo mundo prestando atenção aí? Enzo, tá tudo ok? A telinha tá aparecendo para você? Tá certo? Ah, beleza, meu amor. Então, vamos lá, ó. Estamos de volta aí, né? E vamos relembrar o que nós vimos na aula passada sobre o clima, certo? Espera um pouquinho só, bem, que eu já estou te achando aqui. Pode falar, bem. Não, eu só queria falar, hoje não vai ter a live da Rabbit? Não, hoje, até agora não informaram nada, então provavelmente não. Acho que só... Tá bom? Tá, então tá, só ia falar isso mesmo. Tá bom, bem. Olá, turminha, vamos continuar aí então, né? Oi, Rafa, qual é a dúvida? Pode falar. Ô, Pro, Oi. lá no meu portal do colégio, apareceu do lado da reunião de pais a raia virtual. O que é isso? Não, já foi da festa junina, gente, já passou já, tá bom? Olá, então, vamos relembrar o que nós vimos a respeito do clima. Então, lembrando, né, que aqui no Brasil nós temos uma diversidade de paisagem muito grande e por conta dessa diversidade é que nós temos essas variações todas. Então, olha o que nós temos aí. Nós vimos já na aula passada que clima é o conjunto das variações do tempo durante um determinado período numa região, ok? Vimos o mapa aí do clima, onde nós temos aí todos os tipos, clima equatorial, nessa parte maior aqui da floresta amazônica, o clima tropical, que pega aqui alguns estados da região norte. Nós vimos também o clima tropical, que pega parte, né, do nosso estado, do estado de São Paulo, e também aqui, né, o clima, o semiárido, que é um clima mais seco, o clima tropical atlântico, o tropical de altitude, que acaba pegando a outra metade do nosso estado, juntamente com o subtropical, numa região mais ao sul aqui do país, conforme nós já havíamos visto, ok? Então, os tipos de clima que nós temos no Brasil
são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e clima subtropical, ok? Por isso que tem até a música que fala, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Com certeza, agora nós analisando a paisagem, a gente consegue ver o porquê da música, né? Então, só para relembrar aí alguns tipos de clima que nós vimos, né? Aí a região semiárida, né? Do clima semiárido. Nós temos também a região aqui do clima equatorial, que é a região de floresta. O clima tropical aí que nós temos, né? Tropical atlântico, que são os climas mais propensos aqui no Brasil. E o seu Moreira aí explicando tudinho para nós. Vamos agora, então, para a correção das atividades, lembrando que a resposta não precisa ser exata com a resposta da Pro. Porém, é necessário estar dentro daquilo que está sendo solicitado, tá? Então, olha lá, o seu Moreira ajudou a gente a fazer no quadro. Explique o que é clima. Então, clima é o conjunto das variações do tempo durante um determinado período numa região, ok? Aí está o clima. Oi, Júlia, pode falar? Qual é a dúvida? Sabe esse carinha que está aqui embaixo? Esse carinha não, o seu Moreira, tem respeito com ele. Ele é o nosso professor, fala. Ele é muito gente boa, porque ele está em todas as nossas aulas de História e Geografia Tá agora. vendo só? Eu convidei ele para uma aula e ele resolveu vir em todas para ajudar vocês. Queria conhecer pessoalmente, mas não posso. Olha, pessoalmente, ao vivo e a cores, eu já falei que ele não tem como, porque ele está lá apanhando café. Mas assim que possível, eu vou trazer um vídeo deles apanhando lá o café para mostrar para vocês, tá bom? Também tem mais uma coisa. Pode falar. Calma aí. É. Esqueci. E depois, quando você lembrar, você retoma, tá bom, Ju? Okay. Deixa eu ver quem mais está com alguma dúvida. Oi, João Pedro, pode falar. Qual é a dúvida? Ô, professor. Oi, pode falar. Tem que copiar esse texto agora? Não, meu amor, essa lição foi da aula passada, foi da aula do dia 8. Ah, tá. É porque eu pensei que era para copiar de novo. Não, tem outra parte para copiar, mas nós estamos corrigindo as questões da aula do dia 8, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Olha lá, turma. Então, na letra B, quais são os fatores que interferem no clima? Ou seja, que fatores fazem com que o clima mude de um lugar para o outro? Então, olha lá. Os fatores são o frio, o calor, o vento, a chuva, a seca e a umidade do ar, ok? Engasguei. Gente, sem brincar, vamos prestar aí atenção. Oi, Isabela, qual é a dúvida? Então, Pro, hoje vai ter live da Herbert? Não, acabei de falar, não tem live da Herbert hoje, tá bom? Quais são, letra C, quais são os tipos de clima existente no Brasil, ok? Os tipos de clima, então, são todos aqueles que nós vimos no mapa. Nós temos o clima equatorial, temos o clima tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e o subtropical, ok? E letra D, para finalizar as questões aí, qual é o tipo de clima mais frequente aqui no Brasil, ok? Qual é o tipo de clima mais frequente no Brasil?
Então, no Brasil, o clima mais frequente é o clima tropical. Por que frequente, Pro? Frequente é aquilo que aparece com mais vezes em mais lugares, ok? Então, o mais frequente que nós temos aí é o clima tropical, certo? Fizeram aí direitinho já as correções. Então, já que nós falamos que o clima mais frequente é o clima tropical, nós vamos agora fazer uma anotação aí complementar, tá? Registrando. Depois dessa anotação que nós faremos agora, nós vamos colocar o cabeçalho para fazer o registro do tema de hoje, onde nós vamos falar sobre hidrografia, tá? Então, façam esse registro agora, é para copiar agora no caderno, logo depois das questões que nós acabamos de corrigir, certo? Então, colocando aí, ó. No estado de São Paulo, o clima que predomina é o tropical atlântico, nas áreas com proximidade ao litoral, e tropical de altitude, que prevalece no interior, nos lugares de altitudes elevadas. A temperatura média anual é de 20 a 22 graus centígrados, né? Lembra que esse Czinho é o que representa para nós os graus Celsius ou centígrados, ok? Então, vamos lá, gente, sem preguiça, fazendo aí o registro. Logo depois das questões sobre o clima, nós vamos colocar essa informação que, ó, o seu Moreira trouxe para nós de novo, hein? Fala, Rafa Trufelli, qual é a dúvida? Ô, Pro, Ah. por que um dia você pede pro seu Moreira gravar um vídeo? Eu já falei, eu vou pedir para ele. Eu vou pedir para ele. Pode deixar, tá bom? Tá bom. Vamos lá copiando, turminha. Ok. Vamos lá, turminha, terminando aí de copiar para nós passarmos para o próximo assunto.
João, alguma dúvida? Ô, professora, Oi. acabei já de escrever. Muito obrigada, João, por avisar. Vamos lá, turminha. Estou dando uma repassada aqui para ver. Lembra, quem for terminando, pula uma linha e já coloca o cabeçalho, ok? Oi, João, pode falar. Ô, professora, Oi. mas nós tem que eu já fiz o cabeçalho com o nome de hoje, eu tenho que fazer de novo? Não, se você já colocou com a data de hoje, não tem problema, você já deixa ele, tá? Ah, tá, porque hoje, de manhã, hoje eu fiz todos, eu olhei tudo que tinha hoje, aí eu fiz os cabeçalhos, Não, tudo de hoje, das bem. matérias. Então, ótimo, você já deixou Por adiantado, isso. já está aí com metade do caminho andado. Muito bom, parabéns, João, é isso aí. Olá, turminha. Vamos lá, gente, finalizando aí, porque nós temos mais coisas interessantes para nós vermos aí, tá? Oi, Luiz, pode falar. Ô, Pro, Oi. então, eu coloquei o cabeçalho antes desse texto aí que você mandou a gente copiar. Ok, sem problemas. Então já E fica, não também eu já terminei. E Beleza. esse 20 a 22C? Graus Celsius. É a temperatura, lembra que nós já vimos? Ó, tá escrito aqui, ó, a temperatura média anual é de 20 a 22 graus Celsius, tá bom? Ah, entendi agora. Mais alguma dúvida, meu amor? Não, eu só já acabei. Tá bom, tá bom. A gente já vai mudar aqui o slide, tá bom?
Deixa eu só ver quem mais tinha levantado a mão aí. Opa. Oi, Mê, pode falar, Melissa. Oi. É pra fazer o cabeçalho depois que a gente copiar o texto ou antes? Não, pode fazer depois, tá? Copia esse e depois faz, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Por nada, amor. Oi, João Vitor, pode falar, qual é a dúvida? Pro, Oi. você deixa mais uns 10 minutinhos ou uns Não dá para ficar tudo isso não, porque a gente tem uma outra parte já, João, para falar. 10 ou 5? No máximo, mais 3 minutinhos eu vou deixar. Porque a gente já 3? tinha outra... É 3, porque senão dá o horário da outra Tá aula bom. e atrasa. Eu tô achando aquele tropical de altitude. Então vamos lá, você já tá bem, já era para ter terminado aí. Você é esperto? Vamos lá, fazendo aí o que precisa. Eu faço, Pro. Vai lá. Oi, Ana Júlia, pode falar. Ô, Pro, Oi. eu já acabei Tá e eu já tinha fazido o cabeçalho. Eu não Ei, sabia que era pra fazer em vários. eu já tinha feito o cabeçalho, não é fazido. Não, tudo bem, não tem problema. Foi o que eu falei. Quem já havia feito o cabeçalho, copiou o texto e agora a gente vai para a sequência, tá bom? Nós vamos passar agora, nós vamos estudar uma outra parte que é importantíssimo. Aliás, essa parte que a gente vai ver agora da questão da hidrografia, nós já havíamos visto, sem saber que o conjunto era chamado de hidrografia, quando nós estudamos o módulo de história na parte das cidades do passado, e nós vimos lá a importância dos rios. Vocês estão lembrados? Nós falamos sobre a importância dos rios, e agora a gente vai estar vendo como chama esse conjunto de águas que a gente tem no nosso país. Tanto a questão de águas salgadas, a água de mares e oceanos, quanto as questões das fontes de água doce também, tá bom? Então, ó, turminha, a Pro tá passando o próximo slide, não dá para segurar mais, tá? Então, olha lá. Hoje nós vamos falar sobre hidrografia. É um nome grandão, né? Porém, que representa o quê? Nada mais, nada menos que o conjunto de águas que nós temos no nosso país, aí por todo o Brasil, certo? Então, a hidrografia, ela vai compor a água de rios, a água dos mares e oceanos e também o aproveitamento dessa água tanto para geração de energia quanto para o transporte de pessoas e produtos. Então, olha lá o que o senhor Moreira trouxe para nós aí. Vamos ver. Ó. Então, a hidrografia do Brasil é o conjunto de recursos hídricos do território brasileiro, as bacias hidrográficas, Oceano Atlântico, os rios, lagos, lagoas, arquipélagos, que são conjuntos de ilhas, golfos, baías, cataratas, usinas hidrelétricas e barragens, ok? Então, pode copiar essa parte que a Pro acabou de colocar, certo? E aqui nós vamos conhecer por regiões também dentro do nosso mapa quais são as principais regiões hidrográficas que nós temos. Então, pode copiar essa parte que está aqui, ó, dentro desse retângulo. Vamos lá. Copiando aí, turma. Onde está em negrito, pode fazer colorido, tá? Fala, João Pedro, qual é a dúvida? Ô, professora, Oi. eu era perguntar se era para copiar esses negócios do quadro, mas você falou. Tá, então tá bom, meu amor. Vamos lá, turminha. Copiando aí, então, ó, a hidrografia do Brasil é o conjunto de recursos hídricos. Tudo que nós vermos aqui, ó, com esse trechinho, né, que a gente chama de prefixo hidro
tudo que é hidro está relacionado à água, tá? E grafia é a parte de estudo. Por isso que a gente tem a geografia, né? A caligrafia, que é o estudo da letra ali, né? Toda a parte. Então, tudo que tem aqui a parte do grafia é estudo. Então, hidro está relacionado à água. Por isso que nós temos aqui, ó, recursos hídricos, certo? Oi, Davi, pode falar. Qual é a dúvida? Ah. Pode falar. Oi. É para copiar também esse desenho aqui? Não, desenho não. Você vai copiar o que está no retângulo. Só essa parte aqui que está contornada, tá bom? Ah. Certo, Davi? Uhum. Obrigada, Vamos lá, que tem mais coisa para a gente ver aí, turminha. Oi, Ana Júlia, qual é a dúvida? Ô, Pro, Oi. esse daqui, a da hidrografia, que você colocou aqui, é para copiar embaixo do que a gente tinha Isso, escrito? exatamente. Embaixo do que vocês já haviam escrito, tá bom? Ô, Vamos Pro, lá. Agilizando, senão vai dar o horário da aula. Vamos lá, turminha. Pro, Fala, Ana. na primeira eu achava que eu coloquei de colorido, o negrito também. Ah, é para pôr, isso mesmo, é para colocar em negrito, tá certinho. Tá? Tá bom. Oi, Brenda, qual é a dúvida? Então, professora, eu tinha fazido o cabeçalho. Feito! Pode falar. Fiz cabeçalho. Feito! E aí, feito Agora o cabeçalho. sim. Aí eu tô copiando o negócio desse hidrografia, porque caso tiver Negócio texto, vai ter tudo. É texto. Texto de hidrografia do Brasil. Aí, daí, se acaso se tiver um texto, aí vai ter o negócio escrito de negrito. Não tem negócio, é texto. Texto. O que Se tiver negrito, texto, é. se tiver o texto, aí daí já vai ter o negócio, o texto aí de negrito. Tá. O que E tiver aí, em negrito é para você fazer pode... colorido, tá? Uhum. O que eu tô tentando dizer é que o texto aqui de negrito, eu copiei eu copiei no cabeçalho, sabe? Eu fiz o cabeçalho e copiei. Tudo e caso bem. tiver o texto da hidrografia, tiver o texto da hidrografia, aí vai ficar tudo a ver, porque vai ter um negócio escrito sobre a hidrografia e o texto da hidrografia. Perfeito, não tem nada. É o que a Pro falou, é que teve gente, por que eu falei copiou antes? Teve gente que fez o cabeçalho porque realizou a lição hoje de manhã. Já estava o cabeçalho no caderno. E para que é o cabeçalho? Para indicar o dia que você fez a lição. Então, quem não tinha feito e fez igual você, colocou o cabeçalho e já copiou essa parte, tá tudo em ordem, tá tudo certinho, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida? Mais nenhuma. Tá bom. Oi, João Pedro, qual é a dúvida? Ô, professora. Oi. Já acabei também de copiar esse texto. Maravilha, vamos lá. Isso mesmo, João, parabéns. Ó, turminha, vamos lá copiando, que a Pro tem mais 2 slides para passar aí para vocês, tá? E as questões, ó, nós temos 10 minutos mais de aula só, tá? E nós temos as questões para copiar, que é da lição de casa, que é as questões sobre o texto.
Então, enquanto vocês vão copiando, a Pro vai só falando, ó. Nós temos aqui, tá? As principais regiões hidrográficas. A bacia do Rio Amazonas. Quando a gente fala bacia, não é a bacia de utensílio, é porque ela se lembra, né? Lembra o formato, assim, pelo conjunto. Então, nós temos a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins, que é essa parte aqui, ó, que pega uma parte da região norte e uma parte da região centro-oeste aqui. Nós temos a bacia do Atlântico Nordeste, que é essa parte rosinha aqui. Bacia do Parnaíba, que é essa parte que fica na região nordeste. A bacia do Atlântico Nordeste, que é a parte alaranjada aqui em cima. Bacia do Rio São Francisco, ó, que é essa parte que vem desde aqui, chegando até os outros afluentes. Bacia do Atlântico Leste, que fica bem nessa parte litorânea, por isso que chama Atlântico, porque é encontro da água dos rios aí com o oceano. A bacia do Atlântico Sudeste, que fica aqui beirando aí o litoral de São Paulo, também uma parte lá da região sul. Bacia do Atlântico Sul, que pega uma outra parte da região sul até o finalzinho. A bacia do Paraguai, que pega essa parte aqui, perto ali de Mato Grosso do Sul, até a parte do país aí do Paraguai. Bacia do Paraná, ó, que pega inclusive uma parte do nosso estado. E a bacia do Uruguai, que pega parte da região sul até o país. Nessa bacia aqui do Uruguai, é onde nós temos localizada a nossa hidrelétrica, que é a hidrelétrica ali de Foz do Iguaçu, né? Que é a maior usina hidrelétrica que nós temos, ok? Então, olha lá, virando aí o slide, né? No caso, mudando. Então, aqui está ampliado para vocês verem, ó, bacia do Rio Amazonas, tudo aquilo que a Pro falou, dos nomes, ok? E aqui nós temos as questões que são para serem feitas na lição de casa. Então, vamos copiar aí essas questões, ok? Para depois estar respondendo. Entre uma e outra, pode pular aí 3 linhas, tá bom? 3 linhas de uma para a outra. Então, a primeira questão que vocês vão responder é o que é hidrografia, ok? Questãozinha B. Quais são os elementos que compõem a hidrografia? Letra C. Quais são as principais regiões hidrográficas do Brasil, que nós vimos lá no mapa, a Pro acabou de falar? Qual é a região hidrográfica que está presente em nosso estado? E a letra E. Qual a maior região hidrográfica do Brasil? Ou seja, olhando lá naquele mapa, qual é a maior que nós temos aí, tá? Fala, Ana Júlia, qual é a dúvida? Vamos, turma, nós temos mais 7 minutos de aula. Vamos lá. Oi, Júlia Dias, qual a dúvida? Nenhuma, mas eu só queria dizer que eu já tô quase terminando, porque eu já Muito tô bom. em Ótimo, é isso aí. eu já tô em barragens aqui do texto. Tá. Só um minuto, Ana Clara, já vou te atender. Vamos lá. Desativa o som, né, Juju? Ai, ai. Pode falar, Davi. Qual é a dúvida? Opa, volta no outro texto, vou tirar uma foto para eu terminar. Peraí, Davi, eu não consigo voltar agora porque tem gente copiando, meu bem. Só um instante. Rapidão essa. Só... Tá? Tá bom. Oi, Ana Clara, qual é a dúvida? A
Cadê? Eu perdi a página de novo. Cadê? Aqui. Cadê? Além de eu copiar tudo embaixo, né, do texto, eu copiei assim, ó. Ótimo, muito bom. Muito bom, parabéns, Ana. É isso aí. Muito bom. Turma, vamos lá. Eu tô vendo gente que ao invés de copiar tá brincando. Olha lá, não é hora de brincadeira. Oi, João Vitor, qual é a dúvida? Sei lá, eu já ouvi um monte de criança falando sobre a live da Rabbit, mas Não. minha pergunta... Agora, João, agora não é hora de falar de live da Rabbit, agora é hora de copiar as Não, questões mas da eu tenho lição. uma pergunta. Tá, e qual é a pergunta? Se for da matéria, eu vou responder. Se não for, eu não vou responder. Tá bom? Depois que todo mundo falar no chat que terminou, você pode voltar no primeiro slide, porque eu não consegui terminar. Ó, eu tô esperando o pessoal copiar as questões já. Aí, para você ver o que faltou para você, você volta a aula gravada para você copiar, porque a Pro não consegue voltar agora, tá bom? Oi, Júlia, pode falar, qual é a dúvida? Então, aqui nesse negrito aqui, agora responda, é pra gente fazer em letra bem tá? colorido? Isso, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Turminha, nós temos mais 2 minutos de aula. Terminem aí de copiar. Vamos lá. Oi, Rafaela, qual é a dúvida? Oi. Não é bem uma dúvida, mas é uma dúvida. Não, então rapidinho que vai acabar o tempo. Vamos lá. É dessa matéria que é a dúvida? É. Fala, qual é a sua dúvida? Oi. Depois que acabar a aula, quando eu for responder a C, eu posso voltar na aula para ver? Você assiste a aula gravada e vocês retomam para poder responder o que precisa, tá bom? Ok. Vamos lá, turminha. Terminando aí, ó, então, só para vocês saberem, tá? Na lição de casa, vocês vão responder essas questões. Essa atividade é para o dia 14, que é na próxima aula de história, que é na terça-feira, ok? Ó, falta menos de 1 minuto, tá? Davi, o que você precisa para tirar foto é dessa parte que você pediu, então tira a foto rapidinho. Eu já vou voltar para as questões. É aqui que precisa. Veja lá. Tirou aí, tá ok? Beleza. Olá, turma. Tô voltando as questões. Vamos lá, terminando de copiar aí. Vai encerrar a nossa aula. Lembrando, nós temos os 10 minutinhos de pausa. Vocês aproveitem aí para ir ao banheiro, beber água. E nós retornamos com a aula de português, ok? Então, nós vamos finalizar daqui a pouquinho aí a aula.